Então tu é mais uma dessas pessoas que gostam de aprender sobre psicopatas e psicopatia e já assistiu seriado sobre, já viu documentário sobre, e é por isso provavelmente que você clicou nesse vídeo. Seja muitíssimo bem-vindo ao canal mais legal de psicologia do Brasil. Ainda não somos o maior, mas somos o mais legal com certeza. Já vamos deixando um aviso logo de cara. Se vocês acham que eu iria fazer uma análise psicológica a respeito do senhor Lázaro Barbosa, vocês estão muito enganados. Achou errado, otário! Já podem fechar o vídeo nesse exato momento. Eu não sou metaforando, eu não faço esse tipo de coisa, porque não dá pra fazer esse tipo de coisa. Mas dá pra falar sobre o possível transtorno que ele tem através do laudo psicológico que já foi emitido a respeito dele e já veio a público, segundo as reportagens. Antes de mais nada, já sabemos que os inscritos condicionados já deixam o like ali no início, já se inscrevem, já compartilham o vídeo antes de vê-lo com os amigos. Se você é novo neste canal e não me conhece, nunca viu a minha cara, fique aqui até o final e veja que aqui tem qualidade. Está repercutindo muito aí na mídia um caso, uma pessoa provavelmente com grandes chances de ter um transtorno de personalidade antissocial, popularmente chamado de psicopata. Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapaz. Eu sou cruel, eu sou mau. O que significa isso? Significa que o termo Vai, teia! Vai, teia, vai! psicopatia, dentro da vertente de TCC, na qual eu trabalho, compreende que é um subtipo do transtorno antissocial. Se você pegar o DSM ali, você não vai achar assim psicopata lá dentro. Vai encontrar a subdivisão psicopatia ou psicopata dentro do transtorno de personalidade antissocial. Na prática, isso nada mais, nada menos é do que pessoas que têm uma capacidade muito pouca ou quase nula de ter empatia pelos outros seres vivos. Isso acontece por uma série de razões e também está no título do vídeo, né? Então vamos explicar um pouquinho cada uma delas. Eu colocaria em dois grandes tópicos. 50% eu atribuo à maneira que os pais criaram esta pessoa e os outros 50% são de fatores genéticos. Eu acabei de perceber que isso não deixa de vir dos pais também, né? Fator genético. Então, tipo... Isso significa, minha gente, que se a pessoa não tem uma predisposição genética a desenvolver esse tipo de transtorno, é muito pouco provável que, por mais que ela tenha os piores pais do mundo, ela se torne um psicopata. Vocês estão entendendo? Para se tornar um psicopata é necessário essas duas coisas juntas ali e uma infância bem ruim. Às vezes nós temos casos também que são sabidos de pessoas que tiveram uma infância boa, mas que tinham essa predisposição genética muito forte. Então isso faz com que o transtorno mesmo assim apareça ali já na adolescência e um pouco também na jovem adultez. Quem quiser dar uma olhada sobre isso que eu estou falando, investigue um pouco mais sobre o caso do Versace, tá? Da pessoa que assassinou o senhor Versace. Dá uma olhada. Tem uma série da Netflix muito boa sobre isso daí, inclusive. Vamos voltar um pouco então. O fator genético é uma coisa que simplesmente nós não temos controle nenhum a respeito disso daí. A pessoa pode trazer uma carga genética de ter predisposição para isso de 2, 3, 4, não sei quantas gerações para trás. Na hora da formação ali do nenê, do feto, aquilo ali já pode começar a gerar alguma coisa. Durante a gestação que já podem se formar os primeiros traços a respeito disso. Nós sabemos que a personalidade da pessoa vai estar em desenvolvimento, né? Ela se desenvolve até o final ali da adolescência. Mas o que eu quero dizer é que tem algumas coisas que são já provenientes desde o momento da gestação, como, por exemplo, o temperamento das pessoas. Tem pessoas que são mais pavio curto e outras têm mais paciência. Isso é lá na hora que a moça tá gestando o nenê. Quando eu ouvi essa informação pela primeira vez, eu fiquei muito chocado, porque então quer dizer que a gente não sabe de onde é que a gente veio, de onde é que é a nossa carga genética. Existe a probabilidade, então, de desenvolver, né, um filho com esse tipo de transtorno e nós não temos nada que a gente pode fazer a respeito disso. Tenso isso, não é? Muito tenso. Pesadão! Então tem essa parte genética que nós não temos controle, que pode vir ali, se a gestação for uma gestação também de risco, isso vai contribuir com a mãe tendo estresse, passando estresse para o nenê. Se foi uma situação muito estressante o período da gestação em si, não só a gestação ser de risco, né? Se vocês imaginarem, por exemplo, uma mãe que vive numa situação de guerra e está grávida, ela vai ter muito mais níveis de cortisol no corpo, né, de estresse basicamente, do que uma pessoa que, sei lá, mora num país de primeiro mundo e não tem que se preocupar diretamente com isso, tá dando para entender? O segundo fator, então, é a maneira pela qual o indivíduo é criado, depende muito dos pais. Se não existe esse fator genético de predisposição a desenvolver um transtorno antissocial muito forte, é bem provável que se os pais forem uma merda, a pessoa vai ter um transtorno de personalidade de outro tipo. Finalizando essa parte, então, de onde é que vêm os psicopatas, de onde é que eles nascem, fica muito claro o seguinte: tem uma questão
biológica, neuronal, que impede essas pessoas de exercerem a capacidade de empatia. Isso tem que ficar muito claro. Não existe nada nem perto, se for um transtorno realmente grave, como a gente, por exemplo, viu no seriado do Dexter. Tem um final que é um lixo esse seriado, me arrependi muito de ter visto. Do Dexter tendo um certo tipo de sentimento por outras pessoas e por crianças e não sei o que. Tem um determinado momento, inclusive, que até o Dexter vai no psicólogo e tal, a gente sabe o que acontece depois, mas não existe isso daí. Isso tem que ficar muito claro. Não pode ser romantizado pessoas que têm um transtorno de personalidade antissocial grave. Não pode ser romantizado. Tem uma capacidade no cérebro que falta. É como se fosse uma pecinha que falta nesse sentido. A pessoa não vai começar a conseguir desenvolver empatia pelas outras. É uma deficiência biológica ali, um problema de neurotransmissores que acontece e faz com que as partes inclusive de sentir prazer da cabeça, sejam pouquíssimas vezes ativadas por essas pessoas. Então, tem uma dificuldade biológica de ter empatia e tem uma dificuldade de sentir prazer também. Existe uma região cerebral muito importante responsável por uma série de funções que nós podemos chamar então de córtex pré-frontal. Essa parte é popularmente também conhecida como a parte da cabeça responsável pela vingança. Avenge me! No! Também é uma parte que ajuda a disseminar mais neurotransmissores no sentido de gerar os sentimentos da raiva, né? Ela é bem responsável por isso, tem outras partes da cabeça que são responsáveis por isso. O que se sabe, por enquanto, é que pessoas que são psicopatas têm ativações da íngua muito rapidinho. Ativa muito mais vezes do que uma pessoa que não tem um transtorno. Mesmo que a pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial queira sentir empatia, ela não vai conseguir. Se for muito grave o transtorno, ela não vai conseguir. E o mais importante de tudo, ela não se importa com isso. Ela enxerga as outras pessoas, os outros seres vivos. Geralmente, esse tipo de coisa começa com animais, quando o indivíduo é mais novo, e depois, né, se fica mais grave e tal, vai para as pessoas. Mas ela não se importa com isso. Esse tipo de pessoa, inclusive, ela não tem noção do problema dela. Ela não acha que seja um problema, vocês estão me entendendo? Esse tipo de pessoa não chega lá no consultório para falar comigo. Não vai. A menos que exista uma ordem judicial em cima, mas aí tem psicos que são especializados, né, em atender pessoas desse tipo, ou se for um psico que trabalha no sistema prisional, aí tu vai lidar com mais pessoas desse tipo aí. É muito importante deixar muito claro que todo mundo tem algum certo nível de traço antissocial. Todo mundo tem isso. Se torna um transtorno quando é uma coisa completamente disfuncional. Quando isso move a vida da pessoa. A pessoa não consegue ser ela, não consegue agir, não consegue viver, senão através da manifestação desse tipo de comportamento. E dá pra fazer terapia com esse tipo de pessoa? Olha, dá, mas os resultados, até o momento, pelo que a gente sabe, não são lá grande coisa. Mas com certeza, se fizer terapia é melhor do que não estar fazendo, independentemente de quem seja a pessoa. Eu tenho uma teoria que eu acredito que explica o porquê que as pessoas gostam tanto dessa temática. Porque esse tipo de pessoa, pelo menos assim na mídia, né, no entretenimento, ele vem de uma violência segura quando a gente está falando de uma coisa de entretenimento. A pessoa pode consumir um conteúdo de violência ali, isso vai satisfazer o próprio desejo de violência que todo mundo pensa de vez em quando, ou tem, né, vontade de fazer alguma coisa, mas num ambiente seguro. Aquilo ali que tu tá vendo é um filme, aquilo ali que tu tá vendo é uma série, aquilo ali não existe de verdade. Então eu posso consumir isso aqui numa boa. Então isso, de certa forma, eu acredito que sacie um pouco o desejo que todos nós temos de vez em quando ter essas paradinhas mais agressivas e mais de raiva. Se vocês querem uma referência cultural de um negócio que eu acho bem bacana sobre psicopatia, vocês deem uma olhada num filme do ano 2000 que chama Psicopata Americano, com o nosso queridíssimo Christian Bale. Ali, de uma maneira, obviamente, feita para um filme, tu começa a entender um pouquinho melhor o que um psicopata deseja, o que faz sentido para ele, o que não faz sentido nenhum, o que ele não faz questão, como que ele se molda para viver em sociedade. Percebam que tem uma diferença muito grande desse personagem que o Christian Bale faz para esse caso real que nós estamos falando no Brasil. Quando a pessoa não faz questão de se camuflar para viver em sociedade, a lá Dexter, a lá o personagem do Christian Bale, ela realmente está com uma coisa muito grave ali acontecendo, né? Ela não se importa de fato em nem ficar escondida. Aquilo ali é mais forte, o que ela quer fazer é mais forte. O desejo dela causar esse mal-estar para os outros é uma das poucas formas de obter prazer. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, é isso tudo daí. Se você não me conhecia, chegou de paraquedas aqui, dá uma olhada nos outros vídeos, se inscreva, mande pro amiguinho, ajude aqui o canal de Psico a crescer, tá bom?